Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zaed Oficial. Gente, eu preciso contar essa história pra você porque isso daí vai ajudar muita gente. Aqui no Egito, claro que não são todas as pessoas, porque tudo tem exceção, mas a maioria das pessoas aqui no Egito, elas têm uma filosofia de vida que é assim: não sofra por antecedência, enquanto você está vivo, tudo tem resultado, tudo você resolve a partir do momento que você está respirando. E a segunda teoria também é: nada acontece com você se Deus não permite. Se você tem fé em Deus, Ele vai te proteger, por mais que você passe algumas dificuldades, tudo vai ser resolvido. A partir destas duas filosofias, as pessoas aqui resolvem as coisas com muita facilidade. Com muita facilidade, o que eu digo é assim, é aquela coisa de não sofrer por antecedência. Gente, existem muitos livros, muitos vídeos na internet, muita gente que fala sobre isso. Eu mesmo já li vários livros sobre isso, porque eu sou a pessoa que sofre por antecedência. Inclusive, quem já viu aqui as lives do canal, quando eu tava com lá o meu cistozinho lá, que eu não sabia ainda que era somente um cistozinho pequeno, eu já estava ali já fazendo o meu testamento. Então, eu sou uma pessoa que eu precisava de uma história como essa acontecendo na minha frente para eu me inspirar e ver que isso realmente resolve. E um rapaz que trabalha com a gente lá no City Stars, no hotel que eu trabalho, é um rapaz de vida simples, é um rapaz que tem 2 filhos, um rapaz casado, um rapaz que trabalha, sustenta sua família e não ganha rios de dinheiro. Ele tem um cargo na recepção do hotel, enfim, um menino lutador, batalhador, como muitos brasileiros e muitos egípcios. O que acontece? Ele descobre que ele tem um processo de 2 anos de um imposto de renda de 6 milhões de pounds. Gente, 6 milhões de pounds é muito dinheiro. Com 6 milhões de pounds, você compra pelo menos uns 3 apartamentos, tá? Esse garoto foi ver esses negócios de onde que tinha vindo esse imposto, essa dívida de 6 milhões. E aí você pasme, foi de um projeto que ele fez de uma outra empresa que ele trabalhou há uns anos atrás, e ele foi como laranja. Ele trabalhava dentro do escritório e ele assinava papéis, e no meio dessa papelada, aquele negócio, né, leia tudo que você assina, ele assinou papelada e era o que? Era simplesmente recibos não de compra e venda, que era o trabalho dele, mas recibos de imposto de renda. Ele não leu, ali com aquele monte de papelada, ele foi assinando tudo, e aí ele assinou o imposto de renda da empresa. Ou seja, quando o leão do imposto de renda egípcio foi atrás daquele débito que estava da empresa, eles jogaram para quem era beneficiado com aquele dinheiro, juntando aqueles anos todos, 6 milhões, era para esse rapazinho, nosso amigo da recepção do City Stars. E aí, meu amor, esse menino surtou? Óbvio, surtou e queria dar cabo da própria vida, achou que o mundo era injusto, não sei o quê, chorando, desesperado, foi parar no hospital porque ele passou muito mal, ele começou a ter taquicardia, eu acho, na minha opinião, pelos sintomas ali que eu vi, ele, claro que entrou em pânico, né? Então ele começou a ter falta de ar, taquicardia, vomitar, essas coisas tudo que uma pessoa numa situação dessa naturalmente vai ter essa reação. Até que ele voltou para casa, sentou com a esposa, sentou com a mãe dele e começaram a conversar e ele, pronto, minha vida acabou. Sendo que ele acabou de pagar a hipoteca da casinha dele. Ele é casado, como eu falei pra vocês, tem os filhinhos lá deles, e tinha a casinha dele que estava financiada, ele acabou de pagar há esses anos aí, não sei se foi ano passado, eu não entrei em detalhes, mas acabou de pagar a casinha dele. Ele vendendo a casinha dele, ele não consegue nem pagar 1/4 dessa dívida, porque é uma casa num bairro simples, uma casinha simples, enfim, nem chega, nem faz cociquinha nesse dinheiro. Aí o que a mãe dele fez, vendo que o filho estava surtando, enlouquecendo, a esposa também dando apoio, eles falaram: calma. Aí vieram com aquela teoria, né? Nada aqui acontece com você se o nosso Deus não permitir. E o nosso Deus, ele não é tirano, ele é um Deus bom. Tudo vai dar jeito porque a gente ainda tá respirando, a gente tem força e você é um menino saudável. Então você tem força para lutar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rezar e vamos fazer o que é pra gente fazer, que é procurar um advogado e procurar um contador. E foi o que eles foram fazer. Claro que ele procurou um advogado, né, um advogado público e um contador amigo de dentro, claro, um cara super maravilhoso que trabalha dentro da contabilidade do hotel, falou: olha, eu vou trabalhar para você, eu vou te ajudar com isso e você não se preocupa porque você não vai me pagar nada, não vai ter que pagar nada. Eu vou botar você no meio dos meus clientes e tá tudo certo. O escritório cuida do seu caso. De 6 milhões, eles conseguiram ali, fazendo com muito custo, com muitas provas, mostrando todo o histórico do garoto dentro do imposto de renda,
conseguiram baixar a dívida para somente 2 milhões de pounds, que ainda é muito dinheiro. 2 milhões de pounds, ele falou, meu Deus do céu, 2 milhões de pounds, ótimo, não são 6, mas pelo amor de Deus. Claro que ele surtou de novo, porque ele achou que ele fosse ficar isento. Aí o contador e o advogado falaram, não é bem assim. Todos os papéis que você assinou, tudo prova que foi você que pegou esse dinheiro. Você vai ter que pagar esse dinheiro de uma forma ou de outra. Agora, como Deus gosta muito de você, você conseguiu uma coisa que é de sorte. Aí já vem essa coisa, né, gente, de quando a gente acredita, quando a gente reza, quando a gente mentaliza, realmente funciona. Porque o próprio contador falou que ele achava que, na melhor das hipóteses, de 6 cairia para 3. Só que o pessoal lá do imposto de renda conseguiu, eles acharam que estava de bom tamanho ele pagar 2 milhões e parcelar. Claro que o rapaz surtou, continuou surtando, aí a mãe dele, né, tudo isso que eu tô contando pra você, ele contando pra mim, porque hoje, agora, neste momento, já está resolvido. A mãe dele falou, calma, são só 2 milhões. E ele, mãe, pelo amor de Deus, nem em 10 anos eu vou ganhar esse dinheiro para pagar esse dinheiro para eles. Como que eu vou fazer isso? E ainda com a escola das crianças, todas as despesas da nossa casa, com tudo. E ele é órfão de pai, então ele também sustenta a mãe, sustenta a irmã, enfim, tem toda uma história por trás desse garoto. A mãe dele falou, não, eu não tô com medo, a gente vai acreditar. Você tá aqui livre. Aí ele, não, mas eu vou ser preso, pelo amor de Deus. E ela falou, não, você está livre, você tá aqui na sala, a gente tá sentado, tomando um lanche, tomando chá, e você tá aqui. Pra que você vai sofrer por antecedência? A gente deixa pra surtar caso aconteça uma coisa pior, coisa que não vai acontecer porque eu tenho fé em Deus. Você é bom filho, bom marido, bom pai. Não tem por que Deus te dar um castigo desse tamanho. Só que você precisa parar de acreditar nas pessoas e parar de sair assinando as coisas sem ler primeiro e sem pelo menos desconfiar de alguma coisa. Você precisa concentrar na sua vida. Esse foi o conselho da mãe dele. E ele desesperado, até que eles pegaram. O advogado entrou com o processo, provou quanto que ele ganhava, onde ele morava. E aí, claro, né, gente, o pessoal lá do imposto de renda viu que não adianta prender porque eles querem o dinheiro. E aí ele conseguiu o quê? Ele conseguiu parcelar isso em anos. E vai ficar um pouquinho de dinheiro, né, por mês para ele pagar em anos. E aí o contador falou para ele, isso que está acontecendo com você, isso não acontece. Porque o tanto que você vai pagar é muito pouco em relação ao dinheiro que você está devendo. E ele, claro, mas eu não estou devendo, eu nunca usei esse dinheiro, eu nunca vi a cor desse dinheiro. Aí o cara falou, mas escuta, não importa, o que importa é que é preto no branco. Tá no seu nome, então é você que vai ter que pagar. Até que de repente ele, pronto, já acabou. O processo é esse, é isso que você vai ter que pagar. Ele parou e falou assim, não, calma, eu vou resolver isso comigo mesmo. Começou a rezar, jejuar, pedir e mentalizar e agradecer. Aí ele começou a usar, sem ele perceber, né? Isso aqui é a minha opinião, sem ele perceber, ele começou a usar as teorias das pessoas daqui, que é aquela coisa, não sofrer por antecedência, eu estou indo e vindo, eu estou livre, eu estou indo pro meu trabalho, estou aqui no meio da minha família, tá tudo bem, e vai dar tudo certo, porque Deus não vai me abandonar, porque não vai acontecer nada comigo, nada sem a permissão de Deus. Como eu sou uma pessoa boa, eu mereço a bondade, eu sou um canal da bondade, um canal de bondade, então é a bondade que vai reinar em mim. Acredite ou não, o advogado junto com o contador, ainda tentando ali ver alguma coisa, o contador, por um acaso, contou para um cara, um cliente dele, o que tinha acontecido com esse rapaz. E falou, olha, a situação dele é muito complicada, porque mesmo a quantia que ele vai pagar por mês, ele não tem, ele não ganha isso, porque sim, gente, ainda por cima, a quantia que o imposto de renda botou ali para ele pagar em anos, aquela quantia ele não ganhava por mês, o salário dele não cobria aquela parcela. E aí o cara falou, isso o contador falando para esse cliente, falou assim, eu tô com muita dó dele, mas a gente tá tentando fazer de tudo para baixar esse valor e não dá, a não ser que ele pague pelo menos 25% de entrada, e aí a gente parcela, a gente consegue um desconto maior nas parcelas. Simplesmente o cliente desse contador olhou e falou assim, quem é esse rapaz? Aí ele falou, aquele rapaz que trabalha na recepção aqui do hotel. Falou, qual deles? Porque tem 4. É um hotel gigante, né, gente? Então tem 4 em cada turno. Aí ele falou assim, é uma arma daquele garotinho assim, assado. Falou, chama ele, eu quero conversar com ele. E aí chamou esse menino lá, né, no escritório do contador dentro do hotel, e ele começou a ser entrevistado, né, pelo cliente. O cliente falou, onde era essa empresa? E aí ele falou, a empresa tal, que trabalhava com tal. O que você fazia lá? Eu fazia pedidos
compras e vendas de ferro, porque a empresa era uma empresa que vendia e importava, exportava ferro. Aí o cara falou, é empresa tal? Ele falou, é. Ele falou assim, tá, eu tenho um processo muito grande com essa empresa, tem uns advogados meus cuidando disso, porque eles me deram um golpe muito grande e eu estou para receber um dinheiro muito grande. Se eu conseguir receber esse dinheiro, eu vou pagar metade do seu imposto de renda. Mas você vai ter que pedir para sua mãe rezar muito para mim. Claro, né, gente? Ele não acreditou, ele falou, não, eu vou falar com a minha mãe, claro, imagina, se o senhor fizer isso por mim, porque claro, né, pagando 50% era óbvio que aí aquela parcela que ele teria que pagar por mês ia ficar muito pequenininha. E aí ele chegou em casa e contou pra mãe dele, a mãe dele olhou pra ele assim e falou assim, eu não te falei que Deus não deixa? E quer que eu te fale? Você não vai pagar nada, vai dar tudo certo e você vai ver só. Esse rapaz, ele vai ganhar, já tá pago lá, ele vai ganhar o processo dele, porque ele é um homem abençoado, é um homem de Deus, já basta só dele querer ajudar você. Então ele vai ganhar sim, você vai ver sim. Isso é o que a mãe dele falou. A mãe dele falou, meu filho, fica tranquilo, eu falei pra você. Você é bom filho, bom pai, bom tudo, você é um ser humano bom, vai dar tudo certo. Gente, acredite se quiser. Esse menino disse que dali a pouco, passaram-se alguns meses, aí o contador chamou ele e falou assim, parabéns. O cliente que veio aqui falou que ia pagar a sua dívida, ele estava no processo com essa empresa que você te deu o calote, né, que fez você de laranja, e ele conseguiu um valor acima do valor que ele tinha pedido de indenização. Ele simplesmente pagou toda a sua dívida. O rapaz não acreditou. Gente, não, ele ficou desesperado. Ele falou, não acredito. Aí o contador mostrou aqui, ó. Agora a gente vai lá, você vai vir amanhã comigo, já tá tudo marcado. Eu estou aqui com o dinheiro e a gente vai levar até o imposto de renda e vamos pagar e quitar a sua dívida. E eu espero que a partir de agora você nunca mais assine nada sem olhar antes. Esse rapaz teve a conta paga por esse cliente, que nunca mais ele ouviu falar, porque a mãe dele tentou mandar aquelas coisas de mãe, né, gente? Tentou mandar bolinho, mandar não sei o que, e o contador falou, ele sumiu aqui do escritório, ele acabou as coisas dele, ele abriu uma empresa num outro estado, e agora ele tá lá com outro escritório, a gente só se fala por telefone, ele nunca mais veio aqui. Eu fiquei chocada. Por que eu fiquei chocada? Porque realmente o menino, ele era um menino bom. Enquanto ele tava ali surtando, desesperado e remoendo aquilo, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver, porque gente, cá pra nós, isso aqui é uma história de filme de cinema, né, isso aqui é uma história de conto de fadas, não tinha a menor possibilidade dele achar alguém que pagasse as coisas pra ele, inclusive isso que eu tô contando pra você, essa história de entrar de laranja em imposto de renda, isso aconteceu comigo. Eu perdi nossa, uns anos atrás eu perdi tudo, eu tive que pagar. Só que infelizmente eu surtei, eu fiquei desesperada. Claro que eu não fui parar no hospital, mas eu fiquei praticamente, porque eu tive uma anemia que foi causa da minha psicológica, que eu tava desesperada demais. Mas eu não tive esse discernimento que ele teve. Claro, ele teve ali o conselho da mãe, da esposa, e essa fé inabalável de que o que você... Quando você é filho de Deus, você não adianta, quando você tem fé, nada te acontece, nada te abala, você tem um escudo que te protege de tudo. E essa fé dele fez tudo dar certo. Na minha época, não. Eu sofri igual a louca, eu fiquei, meu Deus, vou ter que pagar um dinheiro que não era meu. E o dele era 6 milhões, o meu foram 4, então não foi muito diferente, tá? E eu ganhei lá um desconto também de 4, passou para 2, que é metade, que é o que o advogado e o contador dele tinham falado, que de 6 provavelmente é para 3, mas foi para 2. Então, isso, quando eu escutei essa história inteira, claro que eu já sabia quando tava rolando o negócio, porque ele é um menino muito querido, muito próximo de todo mundo, então a gente sabia, a gente tava sofrendo ali com ele, todo mundo em oração por ele, principalmente eu que passei por uma situação igual a dele, eu fui laranja de um cara também. E aí, mas no meu caso, porque eu não sabia ler árabe, então eu fui assinando e eram recibos de trabalho, eu achava que eu tava assinando o que eu tava recebendo, enfim, não importa essa história. Só que essa história desse garoto, esse fato dele ter pego e se agarrado naquilo, no presente, não ficar sofrendo por antecedência, se agarrar a Deus acima de tudo. Gente, olha o desfecho dessa história. E pra mim foi muito inspirador, porque eu, a partir do momento que eu ouvi toda essa história da boquinha dele, eu fiquei assim, ele é um menino muito fofo, sabe? Ele é novinho, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é bem mais jovem do que eu, um menino mesmo. E um menino batalhador, e eu fiquei, meu Deus do céu, é isso.
é isso, eu sou filha de Deus, então nada pode me abalar, nada pode acontecer comigo, porque eu tenho o escudo de Deus, eu tenho força, porque eu tenho fé em Deus, e realmente eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. E também é muito bom você ver nos livros, né, que você não pode sofrer por antecedência, mas gente, na prática é muito difícil. Só que agora eu tô inspirada porque eu não vi num livro, eu vi aqui na minha frente. A partir do momento que ele parou de sofrer por antecedência, ele só viveu o presente e entregou o futuro dele na mão de Deus. E não se martirizou pelo passado. E aí deu tudo certo. Então, gente, pelo amor de Deus, se inspira nessa história, faça como o Ahmed, sabe? E não faça como eu fiz lá atrás, faça como eu vou fazer agora, porque isso vai mudar a minha vida. Aliás, já mudou, porque eu já estava aí com algumas coisas pendentes, eu já falei, meu, é na mão de Deus, porque é o que Deus quer pra mim, e já tudo deu certo. Juro por Deus. Por isso que eu vim contar isso pra vocês, porque o meu casinho, que não era nada comparado com o que ele passou, nem com o que eu passei lá atrás. Era uma coisa pequenininha ali que eu tinha que resolver, mas eu entreguei na mão de Deus, era uma coisa que estava me incomodando, não sofri, joguei pro universo, só joguei pro universo, falei, Deus tá comigo, tô aqui com o meu escudo, com a minha proteção, com todos os arcanjos de Deus aqui na função, aqui ajudando, e tá tudo certo e vai dar tudo certo. E deu. E aí eu resolvi contar essa história pra você. Por quê? Porque às vezes você tá numa situação dessa e sofrendo por antecedência, mesmo que seja um problema que pareça não ter resolução, ele tem. Enquanto você estiver respirando, você tem solução. Tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece, se inscreve no canal, já deixa seu like também e comenta se você já passou por alguma situação desse tipo e o que você acha dessas duas filosofias. Entrega tudo na mão de Deus e não sofrer por antecedência. Beijo, fui!